Uma pessoa que foi o governador da Paraíba, não sei se foi governador da Paraíba. A gente vai falar dele daqui a pouco. O Epitácio Pessoa governou quando houve o centenário da independência do Brasil. Então ele foi o cara que trouxe de volta o gesto de montagem de Dom Pedro II. Uma coisa que era impensável em anos seguintes, assim, a proclamação da República. Pô, tu vai trazer o cara? Trouxe, recebeu uma comitiva internacional, tudo. Então deu uma apaziguada. Só que nesse momento que o Epitácio Pessoa tá como presidente, é um momento em que se vê um aumento da classe média dentro da política brasileira. Porque no pós-Primeira Guerra Mundial, a classe média era crescente e havia o sentimento de que a democracia era uma fraude, uma farsa. Porque, pô, quem é que escolheu esse cara aí? Ninguém escolheu esse cara, nenhum de nós gosta desse regime político. Por que ele se sustenta? Então, crescia esse sentimento de que a democracia não valia de nada. E quem se tornou porta-voz disso foram os tenentes do Exército Brasileiro, que geralmente eram parte da classe média. A promoção era muito lenta no Exército Brasileiro, mas uma grande chance que a população pobre tinha de ascender economicamente, de estudar, era fazer parte do Exército. Então muitos tenentes eram da classe média. E os caras eram os porta-vozes dessa insatisfação popular. E eles viam como seu grande ícone o Marechal Hermes da Fonseca, que ainda era um militar muito respeitado, e houve movimentos, claro, havia uma insatisfação dentro do exército, de modo geral, os generais não falavam sobre, alguns capitães abriam a boca para reclamar também, mas o movimento tenentista começa a ganhar força nesse início do século XX, trazendo como que o exército vai ser quem vai trazer de fato a república no Brasil e expor as insatisfações e resolver esses problemas políticos e fazer com que se olhe de fato para o social no Brasil. Lembrando que a década de 20, gente, é uma década em que o totalitarismo começa a ficar famoso no mundo, né? A gente tem na Alemanha lá um garoto lá, um bigode esquisito. Começando a fazer barulho, né? Os quadros dele não fizeram sucesso. Pois é. Na década de 20 é quando se tem, por exemplo, o putsch da cervejaria, quando ele tenta tomar o poder na Alemanha e tudo mais. Mussolini também. Mas o grande momento assim do movimento tenentista é quando uma revolta, o Marechal Hermes da Fonseca é preso. É feita uma... É feito preso por quê? Por incentivar revoltas e tudo mais. Se opor ao governo. E alguns revoltosos decidem sair do forte de Copacabana e marchar para tomar o poder no Brasil. Vão até o Palácio do Catete e vão derrubar tudo. Só que só 18 resolvem fazer isso aí. É uma missão suicida. 18 caras para tomar poder. Não vai dar certo. Esses caras são mortos. Acho que 2 deles saem vivos. Um civil se meteu no meio, viu essa marcha e disse que eu vou participar também. O Otávio, cara. Acabou Otávio sendo vacilou. morto. Só que eles eram mártires. Mas qual que é o plural de mártir? Mártires. Boa pergunta, cara. Normalmente a gente fala de um por E a revolta do 18 do Forte de Copacabana se torna um marco assim na história brasileira. Nesse momento já se vinha... eu não sei se o sucessor do Epitácio Pessoa já tinha sido eleito ou não nessa época. Mas o sucessor dele foi o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes era um mineiro clássico. Como o Epitácio Pessoa era um representante paulista, ele entendia que não, né? É lógico que eu, como governador ou presidente de Minas Gerais, serei o próximo presidente do Brasil. E como sou presidente do Brasil, devo ser a figura mais respeitada da nação brasileira. Só que, cara, num momento de insatisfação popular, essa foi a eleição. E quem concorreu contra o Arthur Bernardes foi o Nilo Peçanha. Sim. Foi a mais acirrada até o momento. Foi. E inventaram cartinha falsa. Teve muita acusação de fraude na eleição e as cartas falsas de Arthur Bernardes. Falando que os militares eram todos uns vacilão. E aí todo mundo falava, aí, esse cara não tem que deixar ele entrar no poder não tem que deixar não. Só que aí ele ganhou, ele venceu as eleições. Então os militares queriam muito um problema com esse presidente Arthur Bernardes. E a gente vai ter problema de militares com esse presidente praticamente até o fim. Esse presidente governa em estado de sítio, porque tem todo mundo de olho ali para tentar tomar o poder. Arthur Bernardes é atribuído a ele cartas a um amigo mineiro, onde ele chama o Marechal Hermes de sargentão sem compostura e de que ele tem que tomar uma reprimenda. Não foi ele que escreveu. Os caras depois vieram a público e disseram, não foi, testaram a caligrafia do cara. Não foi ele que escreveu de verdade, assim. Então, mas tá espalhando a notícia. Depois que espalha, então ele virou um símbolo contra a República Brasileira, porque ele era um representante da oligarquia. Se os militares não gostavam do cara, ele não gostava dos militares, quer dizer que ele tá errado.
Então o Arthur Bernardes chega com uma popularidade muito grande. Ele ganha uma vaia sinistra quando ele chega. E como ele é esse cara classudo, muito sério, raramente ri, ele acha um desrespeito imenso com a autoridade máxima da nação. E ele pega ranço do povo assim que ele assume. E revoltas militares continuam acontecendo. Principalmente elas vão começar a acontecer em São Paulo. E o Arthur Bernardes não tem negociação. Ele bombardeia a capital econômica do Brasil. E tu bombardeando São Paulo, tu puxa a economia do Brasil todo para baixo. O Arthur Bernardes, assim, nessa caldeirão político que era o Brasil da época, ele colocou lenha na fogueira. Então, o Arthur Bernardes, até hoje, é um dos presidentes mais impopulares da história do Brasil. Talvez o pior que a gente já teve. Tem outro que se esforçou para pegar esse título aí. Talvez tenha conseguido em algumas visões. Mas o Arthur Bernardes, cara, não há... É difícil... Vamos falar bem do cara. Tá, ele criou umas leis trabalhistas ali que o cara se machucou na função do trabalho. O empregador tem que dar um apoio para esse cara. Regulamentou a idade de crianças trabalhando e tudo mais. Mas eram leis que se tu não quiser cumprir, não precisa. Ninguém vai fiscalizar. Então, teve essas questões. Mas ele foi muito impopular. E o seguinte... Ele também falhou em conter os revoltosos de São Paulo. Esses militares paulistas que se organizaram para tentar tomar o poder fugiram para a região do Foz do Iguaçu. Alguns foram punidos e mandados para regiões longínquas. Um deles, chamado Luiz Carlos Prestes, foi mandado para o Rio Grande do Sul. E o Prestes, cara, eu vou me reunir com esses revoltosos que estão no Paraná, na Foz do Iguaçu. E os caras deram início a um movimento militar que visava caminhar pelo Brasil todo, espalhando essa ideia contra o governo, que defendendo o quê? É uma reforma política, uma reforma educacional e a derrubada de Arthur Bernardes ao poder. Então, o governo Bernardes foi um período muito turbulento na história do Brasil, um período muito conturbado. E foi o período que teve início a Coluna Prestes e que popularizou essa figura que é o Luiz Carlos Prestes, que marchou do Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Tocantins. 25 mil quilômetros, galera. Dá mais do que metade do diâmetro. Ele foi até a região do Jalapão, cara. Olha aí. Tem até na praça em Palmas, né, que é uma das maiores praças do mundo, uma estátua em homenagem a ele. A galera da Coluna Prestes, mais ou menos 1.000 combatentes. Era uma coluna tipicamente militarizada, então apesar de que eles tentavam conclamar pessoas não militares, isso nunca se deu na prática. Na prática foi uma marcha militar mesmo, entre 500 e 1.000 combatentes. E aí no final, eles de 1925 vai até 27, né? E aí eles terminam essa coluna na Bolívia. Então até um pouquinho depois do governo do Arthur Bernardes. Por que Bolívia? Eu acho que para se esconder mesmo. Porque eles buscavam pegar caminhos onde eles não iam enfrentar tropas do governo. Mas tinha hora que o confronto era inevitável, acontecia. Mas os caras evitaram isso aí. E eles nunca perderam, tá, do governo. Eles foram invencíveis. Chegou uma hora que a coluna não teve mais como se manter. Não teve mais. E aí foram perdendo a... E assim, os caras acharam que quando eles chegassem na cidade, iam fazer seus comícios, a população ia abraçar os caras. Não aconteceu. Eles não conseguiram o apoio que eles acharam que eles iam conseguir. E ajudou a minar a popularidade dos caras, quando, por exemplo, em momentos de vacas magras, os caras precisavam comer. Então eles saqueavam pequenos comércios, o que fazia que a população entendesse o movimento da Coluna Prestes como um movimento que é contra o povo. É um bando de vagabundo, arroaceiro, aqui para tomar nossas coisas. Então a Coluna Prestes não teve sucesso. Ela teve como sucesso essa questão como um marco, um levante contra o governo, um símbolo de luta, de que a gente pode se voltar contra os caras. Mas a reforma educacional, a reforma política, a derrubada do Arthur Bernardes, eles não conseguiram. Eles todos se exilaram, depois o Luiz Carlos Prestes vai para a União Soviética, onde ele vira um grande nome do socialismo. Mas não conseguem derrubar o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes deixa o cargo com uma impopularidade gigantesca, tanto que o sucessor dele chega numa festa gigante. Porque amavam o cara? Não. Porque ele não é o Arthur Bernardes, que acabou a fase Bernardes, que é o Washington Luiz. Chegamos no último da Primeira República, galera. O Washington Luiz era um cara bonitão, cara erudito, gostava de... E a Coluna Prestes? Aí a coluna. Por que você tá sussurrando? Você pode falar no microfone. É porque eu tô com medo de falar errado, entendeu? Eu pedi pra eles colocar, eles vê, Pode crer. Entendi. Bom. Se estranhar a foto, que não é, né? Se olhar, o cara olhar assim, mas acho que isso é o cangaço, né? Gostei disso.
rapaziada. O Washington Luiz era um cara erudito, gostava de cantar em festa, boêmio, mas era um cara considerado inovador. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas era representante dos paulistas. E é o cara que dizia governar e abrir estradas. Então, porra, abriu estrada pra caramba, Brasil afora. E assim, ó, em comparação com outros presidentes da época, não foi horrível. O Washington Luiz, pô, joia. Só que já era insustentável essa política de voto secreto, de 3% da população ou menos era quem de fato votava nas eleições presidenciais da época. Então, cara, tu ter a liderança política do país ser eleito por 3% do povo de maneira ainda coagida, pô, tá de brincadeira comigo, né? Num país continental como o Brasil, o Arthur Bernardes não deixou condições para que o Washington Luiz conseguisse sustentar a política do café com leite. Por mais que o cara tivesse feito alguns avanços aqui e ali, e tivesse oprimido aqui e ali também, claro, não podemos deixar de dizer, ele não viu como saída devolver o poder para mineiros. Ele entendia o seguinte, rapaziada, os paulistas que são os bons de bola. No momento em que o jogo tá perigando perder, nós não vamos ser substituídos. Nós temos que continuar no poder. E não passou, não nomeou seu sucessor como um mineiro, ele nomeou outro paulista, o Júlio Prestes. E aí a gente tem a cisão definitiva da política do café com leite. Porque já vinha crescendo desde a época do Marechal Hermes, no Epitácio Pessoa e no Arthur Bernardes, quando vai a eleição para suceder Washington Luiz, aí não tem jeito. Os caras ganham a eleição, mas eles não levam. O Júlio Prestes é eleito presidente do Brasil. Mas entre março e novembro, a parte que o cara vai assumir, Getúlio Vargas, que era um político muito proeminente no Rio Grande do Sul, já era presidente da província, já tinha sido ministro, inclusive, do Washington Luiz, ele consegue o apoio dos militares para que eles deem um golpe de Estado / revolução, que vai derrubar a política do café com leite, que vai derrubar a República Velha, tirar o Washington Luiz do poder, ele sai preso, e Júlio Prestes nunca assume. Getúlio Vargas toma o poder. E aí tem início uma nova fase na República do Brasil. É isso aí. E para trocar da primeira para a segunda, a gente teve essa Revolução de 30 aí, que para quem venceu chama revolução, para quem perdeu chama de golpe, mas no fim das contas teve uma marcha tripla, né? Porque teve marcha saindo do Rio Grande do Sul, teve marcha saindo de Minas Gerais e teve marcha saindo lá do Nordeste, que acho que é importante falar que quando chegaram no presidente do estado da Paraíba, que era o João Pessoa, falaram assim, bora apoiar esse paulista aqui. Ele falou, não, esse eu nego. Esse eu não vou apoiar, não. E até hoje essa frase dele negando esse apoio está na bandeira. Foi pedido por ele apoiar o Júlio Prestes, né? Isso. E aí o cara manda no telegrama que não. E aí a bandeira da Paraíba tem o nego, que é esse ato de negar. E aí a treta apoio. foi que em julho, esse João Pessoa, que já era um inimigo do presidente, ele foi tomar um cafezinho na moral numa confeitaria da Glória, uma confeitaria chique. E ele foi lá, quando ele foi dar o segundo gol, ele tomou 3 tiros no peito e morreu. Como ele era um inimigo do presidente, todo mundo falou, tá vendo? Foi o presidente que mandou matar ele. Agora a gente vai se unir numa aliança liberal. Chama aquele Getúlio Vargas lá do Rio Grande do Sul, que ele que vai liderar essa parada. Chama tenentes aí que tinha tudo tomado coça há 8 anos atrás. Chama de volta que a gente vai levar essa galera pro Rio de Janeiro e vamos botar o Washington Luiz pra correr. E aí essa marcha começa em 3 de outubro. E a marcha 3 de novembro. 3 de novembro... E aí, em 24 de novembro, conseguem afastar o Washington Luiz. Que no começo faz aquela coisa assim de... Eu não vou, mano. Eu vou morrer, mas eu não saio daqui. Ah, então tá bom. Então a gente vai sair, você vai tomar tiro. Não, peraí. Alguém tem como me levar? E aí levaram ele embora. Depois ele foi, acho que, pros Estados Unidos, né? Não sei. Eu acho que foi pros Estados Unidos, né? Não sei. É um lugar que a galera costuma ir quando a coisa aqui tá feia, né? Alguns presidentes, eles se História cíclica, tô falando. Sempre volta. Ai, gente, sempre volta. Tinham presidentes que se mantinham na vida pública e outros que não, né? Por exemplo, Nilo Peçanha continuou na vida pública, o Rodrigues Alves continuou. O Venceslau Braz disse, não tem mais o que almejar depois de ser presidente. Saiu fora. Arthur Bernardes continuou, foi eleito senador e tudo mais. Washington Luiz saiu da vida pública também não participou mais. Esses movimentos de contrariedade à política do café com leite foram eclodindo em vários lugares, inclusive na própria Minas Gerais, em São Paulo tinham apoiadores e críticos dessa política, então o racha definitivo foi ali. E na Paraíba a questão era, a disputa política de lá, ela era já muito latente.
e estava rolando uma revolta na Paraíba. E a caça de inimigos políticos, tropas do Estado invadiram a casa de um advogado e encontraram cartas de amor que ele trocava com uma professora da época. E assim, ó, eram pessoas solteiras, só que não eram casadas. Então o quê? Trocas de cartas de amor, um escândalo. E publicaram essas cartas do inimigo político do João Pessoa Só porque no jornal. eles não eram casados? Não, é porque falava em sexo. E aí, o que é isso? Que absurdo, é. Isso, Na época, né? Isso era imoral em 1930, né? E assim, ó, foi um escândalo, foi de fato um escândalo. E houve, os caras responderam no jornal também. O João Pessoa respondeu o cara. Então houve trocas de acusações. Esse cara matou o João Pessoa. Caramba. Esse cara matou o João Pessoa. Porque foi noticiado que ele ia estar numa cafeteria. Que ele ia estar numa cidade. Eu não lembro agora que cidade que foi, Walter. Tu lembra que cidade que Princesa? Não, Que Precisa. ele fez a independência? Não, lá de Precisa estava Princesa? tendo uma revolta, mas não foi aonde ele foi assassinado. Ele foi Ah, foi em assassinado. Recife, acho. Eu acho que ele tava em Recife. Eu acredito que foi Recife. E aí, que foi visitar governador. Foi um dia que ele foi tirar foto. Verdade. E lá o cara foi tomar um café, o João Dantas encontrou o cara e matou. Quando ele mata, morreu, porque era inimigo político. Então a morte dele foi usado, por mais que seja uma questão local, foi usado politicamente como uma questão nacional. E Getúlio Vargas mobilizou o exército apoiou esse movimento e se pensava que tropas leais a Washington Luiz iam encontrar as tropas do Getúlio em Itararé, aonde aconteceria a maior batalha da história do Brasil. Não teve tropa apoiadora do Washington Luiz, a batalha não aconteceu. Então o Vargas chegou na capital celebrado, assim, chegou em São Paulo, chegou na capital celebrado. Então encerra ali a política do café com leite e tem início a Era Vargas. A Constituição é abolida e começa então um governo de um novo presidente, aonde e agora são criados novos ministérios, começa o debate sobre a criação de uma nova Constituição,